Olá, boa noite, fala pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Alex Lorenzetti do Instituto Harmonia Itiburu e toda terça-feira um vídeo novo. Hoje nós vamos conversar sobre reencarnação. Enquanto o pessoal vai entrando, seja bem-vindo Nice, Maria, Adri, Marco, João, Paulo, Maria, Ambrósio, sejam todos bem-vindos. Enquanto eles vão entrando, eu estou hipnoterapeuta, trabalho com terapia regressiva, PNL, e este é um canal diferente onde eu tento mostrar as coisas de uma forma diferente do que tem aí no mundo. Falamos de tudo um pouco, principalmente hipnose, regressão, outras vidas, e hoje, claro, reencarnação para começar o ano. E vamos pensar aí, reencarnação. O que é reencarnação? O que vocês imaginam sobre reencarnação? Um monte de perguntas no início aí, mas assim, por que viemos? Por que estamos nessa vida? Por que passamos pelo que nós passamos? Porque de vez em quando a gente tem vontade de chutar o balde e a gente percebe que não adianta, que tem que ir lá buscar o balde de novo. Vocês acham que a vida, nós teríamos que passar tudo isso que nós passamos ou vivemos simplesmente por um período? Que eu costumo dizer que é entre dois suspiros, o suspiro inicial de quando você chora, quando você nasceu, e seu último suspiro quando você falece? Esse período, vocês acham que a vida é somente este período? Então hoje nós vamos conversar especificamente sobre isso, reencarnação. Então, eu por trabalhar com terapia regressiva e trabalhar até a vida intrauterina e outras vidas, é claro que eu acredito em reencarnação, mas antes de tudo eu respeito a sua crença, a sua religião, a sua forma de pensar. Todos aqui são muito bem-vindos, o povo continua entrando, mas vamos lá. O que é reencarnação? Reencarnação, para mim, ela é bem simples. Nós somos um espírito que reencarna, ou seja, se reencarna porque já teve uma outra vida, reencarna em um corpo, em um orbe, em matéria, que pode ser um corpo de um homem, um corpo de uma mulher, e a partir daí é um personagem que vai desenvolver uma história. A partir do momento que ele termina essa história, ele perde o seu orbe, o orbe tem a falência dele, o corpo, e a partir daí ele retorna aos céus. O espírito retorna aos céus, passa por processos de aprendizagem, de entendimento, de evolução, e a partir daí ele se prepara para uma nova reencarnação. Uma nova vida, um novo personagem, daí você pode ser homem, você pode ser mulher, e daí tem algumas nuances aí no meio que a respeito do LGBT, que pode trazer informações sobre isso também, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe que hoje não é para isso essa live. Se quiserem, manda lá a mensagem. Então esse aqui já foi um pedido lá da Neide e eu estou fazendo aí para entregar isso para ela. Toda sugestão é muito bem-vinda. Algumas eu consigo atender, outras não. Então, este processo de vive uma vida aqui, volta, trabalha algumas coisas lá e volta, eu chamo de reencarnação, que é da forma que as pessoas também acreditam aí, talvez de uma forma mais simples ou mais complicada, mas a essência é essa. Mas no que se baseia isso? Então eu já vou dizer para vocês que se baseia no quê? Na justiça e equilíbrio divino. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, na questão 171,
diz mais ou menos o seguinte, para eu não ler tudo para vocês, então se vocês quiserem, lá na questão 171, pois o bom pai deixa sempre a porta aberta para os seus filhos, uma porta de arrependimento. Então, no que se baseia a reencarnação? Neste princípio de justiça e equilíbrio divino. Tá? Não tem razão que seria no mínimo injusto as pessoas não poderem se arrepender e ter uma vida eterna de felicidade. Agora, quando eu já estou falando em vida eterna aqui, eu estou falando do quê, gente? Estou falando de espírito. Então, para quem já me acompanha, sabe que eu acredito em corpo, alma e espírito, né? Então, aqui estamos falando de espírito. O espírito é indestrutível, é ele que reencarna em um personagem, mediante as informações que você tem a cumprir, a entender, a desenvolver, a crescer, e principalmente coisas que você deixou de fazer, karmas que você adquiriu na sua vida, ou por situações que existe, vamos dizer assim, um pedido do divino. Tá? Então, por que isso? Então, continuando lá, ainda na questão 171, tá? Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus fornece meios para isso, através do que? Das provas corpóreas. Mas em sua justiça lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir na primeira prova. Eita, vamos lá então. Eu vou fazer todo um apanhado e mais no final vai ficar tudo muito mais fácil de vocês entenderem aí o porquê de tudo isso, o porquê dessas questões. Mas eu preciso trazer uma base mínima e alguma bibliografia para que vocês possam não dizer assim, ah não, porque o Alex está tirando coisa da cabeça dele. Muitas das coisas são o que eu vivencio dentro do que? Do meu consultório, através do que? De regressão de vidas passadas aí. Que são coisas que acontecem e que acabam linkando com o presente aqui. Então, a doutrina de reencarnação, ela o que? Admite vidas, existências sucessivas. Quando eu falo em existência sucessiva, estamos falando de corpo, de matéria. Porque o espírito, ele é indestrutível. Tá? Vamos sempre lembrar disso. Então, é uma forma que se tem do quê? De explicar o passado, explicar o presente, o porquê de muitas coisas que nós passamos no presente, e muitas vezes nos dá esperança para o futuro, tá? Porque nos dá principalmente meios do quê? De resgatar erros através do que? Das nossas provas. Então eu já falei aqui do Livro dos Espíritos, né? Agora eu queria dar que eu estou tendo um contato maior com o judaísmo aí, e eles também acreditam em reencarnação. Então eu vou ter que colar bem forte agora, porque tem um monte de nome aqui, gente. Então se eu errar a pronúncia, o pessoal me perdoe então aí, ó. Arizala. Um dos maiores cabalistas, inclusive ele escreveu um livro que fala, é o livro das reencarnações, onde ele explica muitas coisas a respeito da reencarnação. Gaon de Vilna, tá? Baal Shetov, Achaim, Akadosh, todos eles que são do judaísmo falam em reencarnação. Então, pelo meu pouco conhecimento, aliado às informações do consultório,
aliado às informações do que eu estou trazendo para vocês, é muito difícil não acreditar em reencarnação. Vocês não acham que seria muito fútil nós virmos viver uma vida de, às vezes, 50 anos, 80 anos, 100 anos, 90 anos? E para que serviu tudo isso? Como muitas vezes as pessoas falam, né? O porquê que eu tenho que passar tudo isso? Oh, que vida complicada! Tá? Então eu digo assim, tudo é uma forma de percepção. E você acha que valeria a pena você passar toda essa complicação para com, sei lá, 80 anos, enfim, 55 anos, ou até mesmo as crianças, muitas vezes, nós já vamos falar nelas, virem ficar um período e ir embora? Então eu prefiro acreditar, e mediante o que eu estou trazendo, que existem outras vidas e que aqui nós passamos para uma série de detalhes para que nós possamos ter o quê? Aprendizados. Numa outra vida eu posso ter sido uma mulher, eu posso ter sido um homem, eu posso ter sido um rei, posso ter sido um camponês, posso ter sido um ladrão, posso ter sido um assassino, posso ter sido um feiticeiro. E tudo isso vai refletir na vida atual e, consequentemente, no futuro. Porque quando eu falo que quando nós encerramos aqui um plano que foi determinado, porque as pessoas só partem aqui quando é permitido e quando que se terminou uma determinada missão. Ponto. Você atingiu seus objetivos, acabou a sua missão, você retorna. Não tem mais o porquê você ficar aqui. Tá? Então assim, mas vamos pensar em algumas coisas que está lá no Livro dos Espíritos, a questão também 199. Tá? Vamos buscar mais algumas informações aí. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Temos pessoas que evoluem, mas temos muitas vezes crianças aí que não chegam nem a nascer e a vida é interrompida. Então aqui ele está falando do quê? Estamos falando da carne. Quando existe um término, automaticamente existe um recomeço. Isso é em tudo. Você perdeu o emprego, é um término. Veio outro emprego, um recomeço. Então nós temos que entender e observar esse término, este recomeço, porque tudo tem a questão. Veio cumprir uma missão. Que missão foi essa? Uma missão de vir e espiar um determinado tempo, momento, entender o que precisava entender como espírito e não como criança, carne, matéria, e ao mesmo tempo a conexão com quem? Com os pais. O aprendizado que os pais têm que ter em relação a isso. E daí a gente começa a entrar naquela situação. O que esse espírito que veio como esta criança, ele tinha missão para mostrar para os pais? Ou qual era a própria missão, né, o propósito desse espírito aqui? Começamos a trazer o quê? Possibilidades de outras vidas. Porque nós estamos falando de karma criado. É uma criança que muitas vezes não chegou nem a nascer, está lá na barriga da mãe. Então, está mais ligado ao quê? A um passado, a uma situação que vem trazer uma resposta. Porque o karma criado é quando você cria uma situação aonde o quê? Você adquire uma dívida com uma pessoa ou com um grupo de pessoas. Ou você, com você mesmo muitas vezes, o ódio, a raiva, a vingança, mesmo que você não usufrua, não faça, não tenha a vingança propriamente dita.
Mas pegando a questão ainda da criança, vamos pensar o seguinte, a criança não tem o karma criado, porque ela não criou, é pequena ainda, tal. Então existe o quê? A questão com os pais, que os pais possivelmente têm algum tipo de ligação com esta criança no passado. Essa criança também, e vocês vão entender um pouco mais para frente, ela pode ter sido uma criança suicida, que é um espírito que foi suicida nas outras vidas, então ele vem, como nós já falamos em outras lives, tem lá, eu acho que fala sobre morte, suicídio, uma das lives, eu não lembro direito, que cometeu suicídio, vem para cá, vem para a prova, não está na hora, não está certo, ainda vem, como se diz, dá uma provadinha e volta. Mas isso tem uma ligação também com os pais. O universo para isso, quando eu comecei a falar lá no início, não sei se vocês lembram, baseado no quê? Na justiça e no equilíbrio divino. Isso é equilíbrio. Nós vivemos na questão do equilíbrio. Mas tudo bem, tem a criança então, que ela não veio, mas não chegou a vir ao mundo. E vocês conhecem crianças perversas, crianças más? Vocês já pararam para pensar que o pai e a mãe dizem de tudo para a criança, dão educação, dão tudo, mas quando menos espera a criança, não estou falando de uma criança sapeca, estou falando de uma criança má, que existe maldade. Ela pensa, ela arquiteta para poder executar algumas coisas. E aí? E essa criança agora? Você conhece o pai e a mãe são amorosos, são queridos, querem as coisas boas, querem fazer o bem, e essa criança é perversa, é má. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que poderia ser uma criança que mora no lar, onde tem amorosidade, tudo, e essa criança é perversa? Isso também fala lá na questão 199. Por que essa criança seria perversa? Porque este espírito, ele ainda está em fase do quê? De desenvolvimento. É um espírito que está o quê? Em fases de reencarnações para que ele possa se aprimorar. As vindas à Terra estão ligadas propriamente em quê? A evolução do espírito. Vocês podem pensar o que vocês quiserem, mas está ligado diretamente à evolução dos espíritos. Mas aí, a questão 223, vamos falar ainda de reencarnação. A alma reencarna imediatamente após ela ser separada do corpo? Então aí tem duas situações, e isso aqui, a maioria das pessoas diz assim, não reencarnam, elas demoram anos para reencarnar. Então nós temos algumas situações, algumas vezes sim, imediatamente, tá? Principalmente quando estamos falando de mundos superiores, porque a matéria não é tão grosseira como a nossa aqui, tão densa. Mas o que acontece? Já na questão 224, os intervalos, fala sobre os intervalos entre um período de reencarnação e outro. Então, neste período, esse espírito, ele fica o que chamam de espírito errante, ou seja, fica em erraticidade, fora da matéria. E neste período ele tem vontade própria, ele tem um livre-arbítrio, ele faz da forma que ele achar melhor com a sua consciência. Então, neste período que houve o desencarne,
o espírito voltou aos céus, enfim, teve o processo que teve que ter, ele fica em erraticidade. Poderia, talvez, de uma forma grosseira, eu dizer assim, energia, tá? E, neste momento, ele não tem mais o quê? Não tem mais os véus. O que são os véus? Quando a gente vem, nós temos alguns véus para nós não lembrarmos de tudo que nós vivemos ou que nós fomos em outras vidas. Porque quando nós viemos para cá, seria muito fácil daí e não teria a experiência e a evolução necessária se você soubesse o que você tinha que fazer. Ah, não, então tá, eu tenho que ser terapeuta. Seria muito fácil, daí eu venho, vou me trabalhar para ser terapeuta e a minha vida acaba por ali, pronto, vou voltar agora. Então, por isso que existe esse véu. Porém, este véu, quando nós estamos aqui, ele encobre todas as nossas outras vidas e as possibilidades de nós vermos o futuro. Quando estamos em erraticidade, espíritos errantes, esses véus eles não existem mais. Então, neste momento, o espírito sofre. Quando ele sofre, por quê? Porque ele vê todos os erros e ele sente culpa porque não existe mais a ilusão. Nós aqui na Terra vivemos em ilusão. Em ilusão que a culpa é do outro, em ilusão que o que deu errado é por causa do governo, a ilusão é porque não deu certo, é porque tenho inveja, não deu certo porque estão querendo o meu mal, porque querem o meu mal. Então sai esta ilusão e ele percebe que tudo que ele fez é responsabilidade dele, que é como nós devemos viver e que nós não conseguimos perceber. É como se a maioria das pessoas viessem num estado do quê? Não é bem anestesiado, mas que o espírito não sabe que reencarnou ainda. Então vem para a vida, começo, meio, último suspiro, acabou. Agora, pessoas que buscam evolução, como vocês estão aqui, vocês começam a entender que tem algo a mais. Então, quando nós falamos novamente em tempo, então fica a cargo do espírito decidir se ele vai reencarnar ou não. Então pode ser questão de horas, como pode ser questão de milênios, de muito tempo para esse espírito poder o quê? Reencarnar. Mas isso é uma escolha dele. E ele vai escolher se ele vai reencarnar como homem, como mulher. Então, uma hora ele vai reencarnar, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter a oportunidade de recomeçar. Beleza até aqui, pessoal? O que vocês gostariam de me perguntar? Tem alguma dúvida? Silvia, seja bem-vinda. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Não? Como eu sempre brinco, ou estão entendendo tudo, ou não estão só as carinhas aqui para mim e ninguém está entendendo nada. Mas tá tudo certo, gente. Vamos lá. Mas assim, Alex, até agora você contou um monte de historinha. Vamos para a prática, Alex. Eu quero saber como é que funciona isso. Então vamos pegar umas questões assim, ó, para que dar indícios de reencarnação. Então, uma das coisas que fazem você reencarnar, se você pegar o judaísmo, ele diz assim, para pagar os pecados que fizeste nesse mundo. Não estou dizendo que ele está errado. Eu prefiro trabalhar, em vez de pecado, eu prefiro trabalhar da seguinte forma, com equilíbrio. Se eu errei na balança, eu o quê? Eu vou ter que ajustar essa balança. Joia! Muito obrigado aqui, mandaram uma resposta aqui para mim.
tá? Então, se retornamos, é porque nós temos que fazer ajustes. Como eu sempre falei, e eu continuo acreditando nisso, eu acredito que nós nunca vamos chegar à perfeição como de Deus, mas nós vamos chegar mais próximo a Ele. Mas ao mesmo tempo que nós evoluímos, Ele também evolui. Então, vai ter um momento que vamos estagnar? Talvez, mas como foi dito, sempre vai ter a oportunidade do quê? De ir para os outros mundos. Também lá no judaísmo eles dizem o seguinte, que quem nesta vida veio homem ou mulher, numa próxima vida ele pode voltar como homem e mulher, ele pode voltar como planta ou como animal ou como mineral. Particularmente, eu respeito mais uma vez, mas particularmente eu não acredito nisso. E eles dão uma explicação da seguinte forma: se você falava mal de uma pessoa, você pode vir como uma pedra para que você vivencie este período, e esse período tem um começo e um fim, que eles falam que é 11 meses, mas no período desses 11 meses pode ser que você, como pedra, deixe de ser pedra e vá já para planos mais altos. Porque, como pedra, você não pode falar mal dos outros, porque pedra não fala. Então, particularmente, eu não acredito, tá? Porque tem outras situações que você pode vir desta forma. Por exemplo, você pode vir sem fala. É uma forma. Vamos pensar aqui, ó. Não é uma regra, né? Talvez as pessoas que hoje têm problema respiratório, e eu estou falando talvez, foram usuários de algum tipo de droga em outras vidas. Para que o espírito consiga perceber a dificuldade de se respirar. Então entra como uma forma do que? De equilíbrio. Por isso que eu não gosto de colocar como pecado, e sim o equilíbrio, para poder perceber e avaliar as coisas. Então, você chegou até aqui, eu não acredito que eu vou voltar como um cachorro, que eu vou voltar como uma pedra ou como uma planta. Eu acredito que eu já passei desta fase e daqui para frente só questão de evolução. Eu posso voltar como Maria, como Paulo, como Pedro, como Antônia, para poder experienciar outras coisas. Então, a segunda coisa é consertar coisas de forma específica. Então, vamos lá. Você, por acaso, tem que fazer um ajuste específico com uma pessoa. Porque lá no passado você pegou dinheiro emprestado, não pagou, ou você furtou e agora vai vir o equilíbrio e talvez aconteça algo similar com você, com este espírito, o seu espírito com o outro espírito. Então, no passado, você furtou um espírito que estava num personagem, vocês voltam e o universo dá jeito do quê? De equilibrar para que vocês se encontrem. E talvez esse espírito aqui vá lhe causar algum tipo de prejuízo financeiro. Tá? Então, outro exemplo é questões familiares, que se encaixa nesse aqui específico. Tá? Talvez sua mãe, seu pai era alguma coisa seu no passado, que daí você tem que vir como um amor incondicional. Terceiro, missões inacabadas. Então você ficou de cumprir, por exemplo, um exemplo bem simples assim, você tinha que
que pintar uma casa inteira. E você pintou toda a casa menos o quê? Menos a cozinha. Então, muitas vezes, para que você possa terminar este trabalho, essa missão, é mais fácil você retornar do que você ficar com esta pendência eternamente. Por isso que mais cedo ou mais tarde, os espíritos acabam reencarnando. Vamos para o quarto. A pessoa tem um dom muito forte, que seria, no caso, ensinar pessoas, instruir pessoas. Vamos pensar aí em Jesus Cristo, né? Então, segundo aí algumas coisas que eu li, ele teve que regredir muito na vida dele, inclusive a energia dele, para que ele pudesse o quê? O corpo pudesse suportar toda aquela energia. Ele vem com uma função específica. É como se o divino chegasse e dissesse assim: ei, vem cá, volta lá, porque nós estamos precisando de alguém para fazer assim, 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 assado. E daí, opa, vamos lá. Mas e que mais aí, ó? Tem uma outra questão que foi falado, mas eu tenho as minhas dúvidas, mas que é o quê? Encontrar a sua alma gêmea. E eu estava hoje conversando, acho que foi no Face, foi uma postagenzinha lá, e estava falando assim, que às vezes era melhor ficar sozinho. Mas daí eu coloquei assim, é uma verdade, mas não viemos a este mundo para ficar só. E daí quando eu escrevi isso, eu falei, nossa, mas será que eu acho que faz sentido com aquilo que eu vi lá com o judaísmo lá? Então, nós não viemos a este mundo para ficar só. A nossa alma gêmea, ela nos completa. E aqui é nesse momento que eu entro com uma questão da seguinte forma: se eu sou um espírito, por que eu preciso de outro espírito para completar, para me completar? Se eu sou o todo, se eu faço parte do todo. Então eu deixo aqui para vocês pensar da questão da alma gêmea. Tenho os meus prós e contras, não tinha parado para pensar nisso ainda. Tá? Mas vamos lá. Uma outra situação que pode dizer que você já reencarnou, uma marca de nascença. Então, você tem uma determinada marca, uma mancha, enfim, uma cicatriz, alguma coisa assim, e daí começa a aparecer histórias, ou você começa a ter flashes, sonhos que te levam ao quê? A uma situação aonde você levou uma facada, e daí fica aquela marca ali, naquele local. Tá? Tem o que? Dores sem explicações. Eu atendi uma senhora, foi um dos meus primeiros atendimentos. Eu tenho muito carinho por ela é de Santa Catarina, onde ela não acreditava em outras vidas. E ela fez cirurgia no braço, fazia fisioterapia e tudo, e nada adiantava, não parava as dores do braço dela. E em 3 sessões diferentes, ela foi para 3 vidas diferentes, aonde ela perdia o braço. Né? Então, numa vida ela perdeu o braço no acidente de carro, numa outra vida caiu uma pedra e também deu um problema no braço, e teve uma terceira que eu não consigo lembrar. E a partir daquele momento, acabou-se o problema no braço. Tá? Mas uma outra coisa que é muito normal, vai ao médico, né? Aqui falando de vai ao médico, faz raio-x, faz uma coisa, outra e não consegue achar. A tal da enxaqueca. Né? Ano passado, retrasado, eu atendi uma jovem, tá? Também não tinha jeito, enxaqueca, enxaqueca, enxaqueca. Foi por uma outra vida onde ela passou por uma parte onde ela foi torturada e iam esmagando o crânio dela. Né? Então isso tudo é trabalhado na sessão e tudo,
e a partir daí ela não teve mais problemas também com enxaqueca. Vamos aí agora para o oitavo, né? Medos e fobias. Então muitas vezes a gente tem medo, tem fobia, muitas coisas a gente vai o quê? Herdando dos nossos pais, né? Dos nossos avós. Mas muitas vezes você não tem assim trauma nenhum, não sofreu nada para ter assim coisas extremas, como por exemplo ter medo de cor, medo de pássaros, números, plantas específicas. E a pessoa simplesmente tem pavor, tem medo. Então, num processo de TVP, de regressão a outras vidas, a gente consegue identificar isso. Né? Estou falando aqui que assim, quando não existe uma ligação com um trauma no presente, né? Muitas vezes a gente encontra isso no passado, ressignifica. Essa aqui também é muito boa, paixões inexplicáveis. E todo mundo já vê já cabecinha aí, ai, aquele amor que faz toque-toque no meu coração. Não, também, mas não é só isso, não. Sabe aquele hobby, aquela vontade que você tem de fazer algumas coisas que não tem nada a ver com o teu cotidiano? Que você você leva uma vida totalmente diferente, mas você, sei lá, quer jogar golfe, e o golfe não tem nada a ver com a sua vida. E aqui nós temos também a questão assim, ó, você sonha com outras vidas, de outras épocas, filmes de épocas, ou você tem muita vontade de aprender um outro idioma, mas um idioma que muitas vezes não vai no mercado de trabalho não faz diferença, vamos dizer assim, né? Que não é levado como importante, não que não seja, né? Então, situações como essa estão muito ligadas a outras vidas. Ah, a tua família inteira gosta de rock, tudo, e de uma hora para outra você é música clássica. Quer saber de música clássica e começa a estudar e vai. Então, paixões inexplicáveis. Mas agora tem o coraçãozinho também, né? Tem aquela pessoa que você tem uma paixão louca e não consegue entender o porquê daquilo. E muitas vezes não conseguem ficar junto para resolver, porque tem uma série de detalhes e situações. A questão da cultura, de cidades que você nunca foi e gostaria de conhecer. E eu não tenho nem ideia como é que é a Grécia, mas eu tenho vontade de conhecer a Grécia, não sei porquê. Quem sabe isso aqui explica. Né? Temos aí também uma questão que pode indicar outras vidas, o déjà vu, numa tradução assim, eu já vi, né? Que é aquela situação que você chega num lugar e diz, opa, mas eu já vivi isso aqui em algum lugar, algum momento. Isso é muito normal acontecer, né? Então, muitas vezes você tem um sonho e depois de um tempo esse sonho aparece para você. Aí eu volto a dizer, né? Como eu falei lá no início, a reencarnação nos dá a questão do passado, do presente e algumas situações do futuro. Memórias estranhas. Tá? Então, memórias estranhas pode ser que seja um trauma, mas muitas vezes não tem nada relacionado com trauma. É conexão com outras vidas. Né? Os sonhos, que eu acho que foi na semana retrasada que nós conversamos, sonhos, pesadelos, tá? Pode estar relacionado ao nosso dia a dia? Pode, mas assim, tem muita informação que pode ter vindo do passado, que pode estar te trazendo aí. E aí eu já digo para você, tem que começar a observar, entender o que isso quer dizer para você, o que esse sonho quer te mostrar. Né? E para fechar assim a 13ª aí, nós temos algumas similaridades de corpo, matéria. Então, com essa questão, me abriu a situação que, pode ser que no futuro eu seja bonito,
né? Porque vai existindo uma evolução do corpo, então nós vamos aprimorando junto com o espírito aí, e o corpo vai aprimorando. Então, se você pega lá, por exemplo, o Enzo Ferrari e o jogador de futebol, ele é russo, Mesut Özil, a similaridade do corpo deles é muito grande, principalmente o rosto, né? O psiquiatra Hermann Roche e o ator Brad Pitt, a similaridade deles, por isso que eu digo, eu tenho chance de ficar bonito ainda, gente, sabe? Não sei quantas reencarnações, mas a esperança, né, gente? Aí nós temos aí, ó, o Papa Gregório IX e o Sylvester Stallone, que são similaridades de corpo, são épocas diferentes que viveram e tudo, que pode dar indícios de reencarnação, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês, para fechar aí sobre reencarnação, pode-se tudo. Neste mundo pode-se tudo, mas muitas vezes as pessoas esquecem ou não conseguem entender o que é o essencial, que é a vida. Que aqui ela é só uma passagem para um algo muito maior, que na verdade aqui é só um espírito, um personagem, que é uma parte de um quebra-cabeça chamado espírito. Então, aqui pode tudo. Você pode ir para academia, você pode beber, você pode ter dinheiro, você pode ser milionário, você pode tudo que você quiser. Mas muitas vezes as pessoas o que não conhecem ou não percebem que o personagem é parte de um quebra-cabeça que é muito maior que é chamado de espírito.